O ex-presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, divulgou uma nota nesta quinta-feira em defesa do voto a favor da democracia. Sem citar nomes de candidatos, FHC pediu para que os eleitores escolham quem tem compromisso com o combate à pobreza e fortaleça as instituições. No texto, o ex-presidente também afirmou que não tem mais energia para participar ativamente do debate eleitoral neste ano. Abre aspas. Peço aos eleitores que votem no dia 2 de outubro em quem tem compromisso com o combate à pobreza e à desigualdade, defende direitos iguais para todos, independentemente da raça, gênero e orientação sexual, se orgulha da diversidade cultural da nação brasileira, valoriza a educação e a ciência e está empenhado na preservação de nosso patrimônio ambiental, no fortalecimento das instituições que asseguram nossas liberdades e no restabelecimento do papel histórico do Brasil no cenário internacional, fecha aspas. A campanha de Lula comemorou a nota como se fosse um voto declarado no petista, apesar de FHC não ter mencionado nomes. Já o PSDB reforçou em uma rede social que a candidata do partido é Simone Tebet, do MDB, que tem como vice a tucana Mara Gabrilli. Momento de mais opinião aqui no Jornal Jovem Pan. Cris, como você viu essa declaração, esse post de Fernando Henrique Cardoso? Ele não citou nomes, mas vários integrantes do ambiente político e também nas redes sociais entenderam que teria sido uma sinalização à candidatura de Lula. Daniel, ele não citou nomes, ele citou narrativas, né? Existe uma narrativa que vem sendo plantada e regada e alimentada ano após ano pela esquerda de que só a esquerda se preocupa com o social, só a esquerda se preocupa com o pobre, só a esquerda se preocupa com as minorias. Isso é mentira. O maior programa de combate à pobreza é geração de emprego. O governo Bolsonaro conseguiu dar um salto na geração de empregos apesar da pandemia e apesar da crise que veio depois da pandemia também, não só por causa dos lockdowns insanos de governadores e prefeitos, a gente precisa sempre lembrar aqui, mas também das consequências em função da guerra na Ucrânia, que também afetou o mundo inteiro. Já o governo PT, pelo menos o final do governo PT, na era Dilma, provocou o maior rombo, maior recessão na economia brasileira, o maior rombo nas estatais brasileiras e desemprego recorde. Vamos lembrar que o governo Temer conseguiu recuperar, mas foi pouquinho. E aí o governo Bolsonaro, no primeiro ano, ainda seguiu naquela rota de recuperação de emprego quando entrou a pandemia. Apesar da pandemia, já estamos hoje num nível muito menor. No final do governo Dilma, eram cerca de 15 milhões de desempregados, atualmente está entre 8 e 9 ali os números. Já é uma redução drástica em relação ao que o PT entregou para o país. Então, para mim, quem combate a pobreza é quem gera emprego e quem consegue manter a economia em ritmo bom de crescimento, ainda que pequeno, enquanto o resto do mundo está em recessão técnica. No caso, é o governo Bolsonaro que está fazendo isso. E em relação ao apoio à democracia, é até preguiça de comentar isso, porque me lembra aquela cartinha recente pela democracia de pessoas que fingiram não ver os ataques às liberdades individuais que vêm desde o início da pandemia, mas já de um pouco antes, até por parte do judiciário, da alta cúpula do judiciário, e é contra isso que milhões de pessoas têm ido para as ruas, tanto em 7 de setembro do ano passado, quanto nesse último, mais recente, e naquela cartinha à democracia, que parece seguir essa tônica agora do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, falava, sim, ataques imaginários a instituições que nunca foram atacadas. É coisa da cabeça deles de achar que um ou outro que critica ministros do STF e não a instituição estão atacando a democracia ou a instituição STF. É querer jogar para a torcida esquerdista, né? Agora, Miguel Daúde, se esse voto pró-democracia que foi explicitado pelo ex-presidente FHC, Fernando Henrique Cardoso, realmente significar, como muitos têm interpretado, um apoio à candidatura de Lula, ele seria o número 9, ex-presidente, que estaria apoiando a candidatura do petista. A gente falou recentemente, nesta semana, que ele teve o apoio de 8 ex-presidenciáveis, aliás. Ele seria mais um, que seria um presidenciável, no caso, um ex-presidente, que apoiaria a candidatura de Lula. O que significa apoios dessa envergadura de ex-presidenciáveis e de ex-presidente, no caso, apoiando a candidatura de Lula? O que significaria apoios dessa envergadura para a campanha do petista?
Lívia, a sua pergunta me dá uma excelente oportunidade de eu abordar esse aspecto rapidamente do Fernando Henrique e Lula, né? É evidente que na fala do Fernando Henrique ele está apoiando o Lula. Essa fala do Fernando Henrique já vem sendo desejada pelo Lula há algum tempo e vem sendo buscada por ele. Nós temos que entender que, ideologicamente, tanto Fernando Henrique como Lula têm a mesma origem ideológica. As pessoas falam, o Lula é isso. Não, o Lula, ele sempre foi uma pessoa que usou a política para o poder. Ele não é de direita, ele não é de esquerda, ele não é socialista, ele quer a oportunidade. E ambos têm a mesma ideologia, Fernando Henrique e Lula, né? A forma como age, ambos são iguais. E é evidente que Fernando Henrique daria a ele esse apoio, né? Alegando e questionando a democracia e questionando posições que hoje nós temos, né, no nosso país, segundo o entendimento dele. Isso é um apoio, não tenha dúvida, Lívia, que é um apoio importante, porque Fernando Henrique ele tem uma penetração muito grande na elite intelectual do Brasil. Então, está aí, né, o nono, né, ele presidente e os outros ex-presidenciáveis apoiando o Lula. Isso não é bom, né, porque ele consegue a elite intelectual do Brasil.